Diniz invicto no Corinthians, Flamengo goleando e jogando muito, mas o líder segue o Palmeiras que não perde. Graças a Deus não teve nenhum 0 a 0, então vamos logo tentar resumir a 13ª rodada do Brasileirão. Para começar com o primeiro jogo, Inter e Botafogo, acho que o certo de se avaliar é que foi uma partida com altos e baixos, porque o primeiro tempo não foi lá essas coisas, mas o segundo tempo foi emocionante. Não teve nenhuma grande chance nos primeiros 45, mas no segundo já com 8, olha o golaço que fez o Danilo, bizarro que tá jogando. Pra mim, tem que ser titular na Copa do Mundo, vai chegar melhor fisicamente do que o Bruno Guimarães e tem um fator muito importante também, que ele não sente o peso dos jogos. Fora essa finalização dele também, porque o cara tá entre um dos artilheiros do campeonato e é só chute na gaveta, o negócio é impressionante. Mas 5 minutos depois, o Inter já empatou. Carboneiro no contra-ataque, arrancada e 1 a 1. Com depois de mais 5 minutos, gol também do Botafogo. Primeiro bola na trave, depois na rede com Medina. Jogo maluco, primeiro tempo sem chute ao gol e o segundo começou assim. Podia ser a vitória do Botafogo, mas não. Um jogador que tá dando uma melhorada de novo no Inter é o Bernabei e foi ele que acertou esse chute de fora pra arrumar o empate aos 28. O Botafogo até tentou, mas não deu não. Final de jogo em Brasília, 2 a 2. Fogão tá em 8º colocado, enquanto o Inter foi pra 16º, empatando com o primeiro da zona, que é o Santos. E eu vou até dizer que foi sorte, porque todo mundo que tava lá embaixo meio que foi mal nessa rodada, então já dava pro Inter estar na zona. Ou seja, acabou não sendo tão ruim assim, dava pra ter sido até melhor se o Cruzeiro tivesse perdido pro Remo, o que não aconteceu. Mas vamos falar desse jogo. 1 a 0 pro Cabuloso, com o Arthur Jorge reclamando bastante do gramado. O gol foi no primeiro tempo com o Arroio, que é titular com esse novo técnico. Falando nele, o time já parece bem diferente do que era com o Tite, é mais um ajuste aqui, outro ali, os jogadores são os mesmos, mas o time do Cruzeiro é muito bom em elenco, então tinha que melhorar. É fazer as trocas certas, aumentar o desempenho de alguns caras que não estavam entregando tanto, não tinha o Matheus Pereira nesse jogo, mas mesmo assim soube administrar bem. O Remo até tentou uma bola ou outra, mas não deu não, vitória do Cruzeiro mesmo. Longe da situação que tava, enquanto o Remo tá bem afundado na zona do rebaixamento, o que nessa altura do campeonato era meio que esperado. Acompanhado pela Chape, que é horrível, pelo Mirassol, que começa o ano de uma forma péssima, e pelo Santos, que é desesperador. Talvez entre os 12 grandes é o que mais difícil de se ver jogar. Assim, vamos lá, esse jogo aqui não tinha como não vencer, não porque o Bahia era um time fraco, mas porque não tava jogando nada no primeiro tempo. O Santos sem Neymar, que surpreendentemente teve um time que correu mais, destacar a partida do jovem Ananias na zaga e ofensivamente tava encontrando as jogadas. No primeiro tempo, ainda pra ajudar, teve 2 pênaltis. O Laser fez o primeiro aos 21 e aos 48 fez o segundo. 2 a 0 no intervalo, tudo pra vencer. Aí começa a grande atuação de alguns caras no Santos, que são culpa do próprio Santos, porque são contratações horríveis. Vamos lá, o Guilherme era fraco, não tô aqui pra dizer que ele tinha que ter ficado, mas comparado com o Rony, que é mais caro, não é uma diferença tão grande, era melhor ter ficado com ele. E tem que ser falado do show do Lautaro Dias, né? O que é um Lautaro Dias? Perdeu o gol feito durante o jogo, até que surge outro cara que falhou, o Diógenes. Com 30 minutos tomou um gol de falta totalmente evitável e botou o Bahia no jogo. Juba que fez mais um gol, tá? Mas o goleiro do Santos ajudou demais, lembrou até o goleiro da Inglaterra contra o Ronaldinho em 2002. Se pá que não fez tanto sentido, mas pra mim parecia. Aí o Cuca faz uma baita confusão na hora das substituições. No minuto seguinte, empate do Tricolor com o William José de cabeça. E no último lance do jogo, teve esse lance espetacular do Lautaro Dias. Era só dar o passe, mas ele tropeçou na bola. Resultado final, 2 a 2 na Fonte Nova. Não muito bom pra nenhum dos dois, mas melhora um pouco pro Bahia, que jogou bem mal. E o Santos, mesmo assim, não venceu. São Paulo e Mirassol agora. Vamos lá. Semana difícil, o Roger Machado já chegou demitido. Uma polêmica gigantesca, craque Neto falando, todo mundo falando por aí. O Mirassol mais uma vez criou chances, mas não conseguiu converter. Na parte final, rolou esse gol do Luciano. 1 a 0 para o Tricolor, que precisava dar uma recuperada. Como eu falei, o time piorou um pouco com o Roger, mas os resultados dele não são tão ruins assim, apesar dele ter perdido alguns. O que aconteceu foi que o São Paulo ganhou muito no começo do ano, porém a briga mesmo é essa de ficar meio no meio da tabela. 4º lugar é muito bom para o que o time vive internamente. E o Mirassol? O Mirassol tá aí, vamos ver como vai ser na Libertadores no meio da semana. Foi rapidão, já passei por todos os jogos de sábado, agora vamos pros jogos de domingo. Grêmio e Coxa na casa do Grêmio, mas como já tá claro nesse Brasileirão, o Coritiba é um visitante foda, então não tinha favorito. Mas não deu jeito, 1 a 0 pro Grêmio em casa. Destacar a partida ruim do TT, que chegou com expectativa, mas não encanta ninguém e foi até vaiado. E o Coritiba até finalizou algumas jogadas, mas com 29 do primeiro tempo, teve o Bruno Melo expulso nesse lance aí. Aí ficou difícil pros caras. Teve gol impedido do Carlos Vinícius, mas pouco tempo depois apareceu a promessa Gabriel Mack, que é o grande nome dos últimos 10 anos do Grêmio. Vamos ficar de olho porque ele é muito novo. Segundo tempo, com 1 a mais, o Grêmio manteve a posse. No finalzinho foi buscar, até conseguiu fazer um gol que foi anulado. 2, porque teve outro gol anulado.
E antes desse final caótico, Jaci ainda foi expulso. Merecido 1 a 0 vitória do Grêmio. Dois times que estão no meio da tabela, a diferença é que o Grêmio decepciona, enquanto o Coxa surpreende, porque tá fazendo um campeonato muito justo. E ó, pra você que acompanha aqui, eu alertei semana passada que Corinthians e Vasco era um jogo bem interessante dessa rodada, porque teríamos o reencontro do Fernando Diniz. Mas a freguesia do Vasco impressiona. Dificilmente ganham do Corinthians, seja em casa, seja fora de casa, seja campo neutro. É uma das maiores freguesias do Brasil, sem dúvida. Poderia vir aqui falar do Diniz e do time dele que tá invicto muito bem, sem sofrer gols, mas eu vou falar de algumas peças individuais, começando pelo Ranieri, que fez uma baita partida. Substituiu o Mateuzinho na lateral direita e jogou demais, deu caneta, deu chapéu, acharam uma nova posição pra ele, talvez. Outro que eu vou destacar é o goleiro Cauê, que é muito jovem, mas com os pés pareceu ser bom e promissor. E o terceiro que eu vou citar é o Matheus Bidu, que por mais que seja cômico, ele é sim um dos melhores laterais do Brasil. Jogada do Corinthians do lado esquerdo, olha esse passe do Garro e mais uma vez o Corinthians, o Bidu aparece pra marcar. E não foi só isso, no jogo como um todo ele foi bem. Porém, se tem de individual a parte boa, tem de individual a parte ruim, que o André foi mais uma vez expulso. Dessa vez não pegou no saco, mas a tesoura é totalmente desproporcional no Thiago Mendes. Vermelho merecido. E é impressionante, porque esse moleque tava atrás do meio campo, não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. Com isso, no jogo o Vasco ia ter o segundo tempo inteiro pra atacar, até conseguiu subir a linha, ficou no terço final do campo do Corinthians, mas não criou praticamente nada, não teve nenhuma grande chance. A melhor chance foi do Corinthians com o Yuri Alberto. Será que é porque o Diniz já acostumou o time dele a jogar com um a menos? Não sei, só sei que 1 a 0 pro Corinthians, mais uma vitória no Vasco. A vitória fundamental sai da zona e os três times que estavam acima dele perderam, mas se a gente for olhar pro rival Palmeiras, a coisa tá um pouco mais legal. Venceu por 1 a 0 o Red Bull fora de casa. Mas a gente vai mesmo normalizar essa campanha do Palmeiras? Vamos lá, tem 13 rodadas, 39 pontos disponíveis e o Abel foi lá e ganhou 32, sendo que em chances criadas eles são o penúltimo, eles são o segundo pior. Que campanha! De grande notícia desse jogo, teve a visita do Jürgen Klopp em Bragança, que chegou e viu o Palmeiras vencer por 1 a 0 nesse gol do Flaco Lopes. Grande partida do Carlos Miguel também, salvou o Palmeiras. Vitória importantíssima do líder e o Braga fica no meio da tabela mesmo. Talvez falte um Klopp pra treinar os caras aí. Imagina só se esse time do Palmeiras jogasse bem ainda, porque jogando mal, os caras não perdem. Próximo jogo a gente vai ter que descer lá pro sul pra falar, mas antes dele eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui talvez não tenha grife, mas eu sou esforçado, então dá uma chance pra mim, vai, tamo junto. Podemos agora ir falar de Atlético e Vitória, que tem uma história legal. O Jair Ventura no Vitória tá fazendo uma campanha bem respeitável. Às vezes tem jogos ruins, sim, mas tá somando bastante ponto, enquanto o Cap tá em quinto, cara, é inacreditável. Belo gol de René pra abrir o placar aos 22 para o Vitória. Mas o Furacão tem um dos atacantes mais chatos do Brasil, que nessa rodada se tornou o artilheiro, o Viveiros. Aos 30 sofre o pênalti, vai lá e bate 1 a 1. Momento incrível que ele vive dentro de campo, mas a virada do Furacão demorou muito. Lucas Arcanjo fez grandes defesas, o Furacão chegou algumas vezes, botou até bola na trave, mas no bate-rebate virada com gol de Viveiros. 47 minutos e pra melhorar esse clima na Arena da Baixada, 5 minutos depois, gol aos 52, Luiz Gustavo. Mas o Cap podia ter facilmente 2 expulsos, arbitragem bem ruim nesse jogo. Resultado final, 3 a 1 pro Cap, que segue bem demais no campeonato em uma noite inspirada. Com o Viveiros que assume a liderança da artilharia agora, passou o Carlos Vinícius. Mas vai ser difícil ele mantê-la por muito tempo, porque tem o Pedro e o Pedro tá jogando demais. Não sei se é justo dizer que esse time do Flamengo já tá jogando melhor do que jogava com o Felipe, mas é fato que com essa rotação do Jardim, eles estão bem demais. Com 7 minutos, bela jogada do Flamengo, bola na lateral, cruzamento pro Pedro, completar e fazer o primeiro dele no jogo. O Flamengo podia até ter feito mais, pressionou, martelou, tanto que fez. Gonçalo Plata, que gosta de marcar gol na MRV, fez o segundo aos 30. E adivinha quem participou do terceiro gol? Pedro. Inicia a jogada, abriu do lado direito, Varela cruza e cabeçada de De Arrascaeta. 3 a 0 no primeiro tempo e o Galo perdido. Pro atleticano tem mais, hein? Vamos ser sinceros que perder pro Flamengo esse jogo já era meio que esperado, não por 4 a 0, mas teve também a notícia do Hulk. Vai encontrar outro time pra jogar no Brasileirão, eu até acho que ele tinha que sair mesmo, já não vem jogando a mesma coisa que jogou há alguns anos atrás, só que é um ídolo. No segundo tempo o Atlético tentou desenhar uma mínima reação, Scarpa deu alguns chutes de fora da área, todos sem muito sucesso, mas é vergonhoso a forma como o Flamengo entrou na zaga do Galo aos 38. Assim, uma facilidade absurda, tocando pé em pé, muito fácil, segundo do Pedro, tá empatado na segunda posição da artilharia com 7 gols e tá voando muito. Momento perfeito também pensando em Copa, já que o Brasil perdeu alguns jogadores recentemente e ele é um 9 diferente. Igor Thiago deve ainda estar na frente dele, mas eu não sei, porque ele é um jogador que tá jogando no Flamengo, tem uma visibilidade maior por conta disso e ele tá jogando muito, ele merece. Flamengo vice-líder, mas que agora assume o melhor futebol do Brasil sem dúvidas, já o Atlético empatado pra entrar na zona lá embaixo. Não tem muito o que fazer em questão de reformulação, o time é muito fraco.
Se for comparar com o Santos ou com o Inter, é ainda pior no caso do Atlético, porque eles têm um dono bilionário, esse não é o problema. Nem acho que ele não investe, só acho que a montagem de elenco do Atlético foi muito mal feita e isso fica claro no campo, porque não dá pra um time como esse ficar brigando pra não cair 3 anos seguidos e tomando uma goleada dessa em casa. 4 a 0 pro Flamengo na MRV. Pro último jogo, temos o Fluminense contra a Chapecoense. Chape lanterna absoluta, mas até que deu um certo susto no Flu. Vamos dar uma olhada. Óbvio que o Flu teve mais chance no Maracanã, até porque, como eu sempre falo, o Chapecoense é o pior time do país. Chegou, finalizou, dominou amplamente, mas perdeu muitos gols no primeiro tempo. O goleiro da Chape foi muito bem e o Flu conseguindo só abrir o placar no segundo. Mas é sério, o que perdeu de gol o Fluminense é inacreditável. Principalmente o Castilho, foram muitas chances. E abriu o placar no segundo tempo nem com bola rolando, foi um pênalti. Savarino bateu e converteu. 1 a 0, jogo relativamente tranquilo até aqui, só que a Chape do nada achou um lance com esse chutaço do Enio, aos 33. Nesse momento, o Flu, mesmo com diversas finalizações, estava empatando em casa com o time mais fraco do campeonato. Só que recentemente o John Kennedy tem decidiu contra o Santos e foi assim de novo aqui. Gol dele para vencer a partida, passando dos 40. Flu que tem menos força de investimento que Flamengo e Palmeiras é óbvio, mas eu vejo eles brigando pelo brasileiro, tá? Eles conseguem ter com esse time. Olhando a tabela completa agora, temos um G4 até que bem estabelecido por enquanto e já mais para baixo alguns times mais inconstantes. A parte de baixo é mais difícil. Tem óbvio os que não devem sair de lá, mas Galo, Inter e Santos estão mal demais. Time da rodada vamos de Flamengo é inevitável. Os caras golearam fora de casa e estão jogando o melhor futebol do Brasil, mas o prêmio de melhor jogador da rodada eu não vou deixar com o Pedro e sim com o Viveiros, porque ele também merece. Gol da rodada, deixei esse do último jogo mesmo. Vamos nesse chutaço do Enio pela Chapecoense. Adiante tem muito jogo interessante que a gente vai ver nesse próximo final de semana. Rodada de clássicos, hein? Muito jogo bom. Tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque, tem Cruzeiro e Galo no Mineirão e no Maracanã simplesmente um Flamengo e Vasco. Fora outros ótimos jogos que tem também e fica tranquilo que na 14ª rodada vai ter resumo aqui. Será que a treta do Mineiro vai ter alguma lembrança ou o jogo vai ser mais de boa? Teremos Neymar no sintético ou ele vai ficar de fora? Será que o Renato Gaúcho pode tentar anular esse Flamengo? Cenas dos próximos capítulos. Esse foi o resumo da rodada 13 do Brasileirão.